momentos em que nós atravessamos, quer seja de uma forma pessoal ou de uma forma geral, todos nós sabemos que a humanidade, o mundo, está em turbulência, não é? E nós apercebemos-nos, sabemos, vimos, sentimos que cada um luta por si, cada um guerreia por si, cada um corre, cada um combate, cada um luta para ser um vencedor. Todos querem vencer, todos querem ter vitória. Por isso é que nesta manhã eu tenho recebido no meu coração uma palavra do que é ser vencedor. O que é isso de ser vencedor? Muitas vezes nós não sabemos o que é isso, não é? E Paulo, o apóstolo, muito perto do final da sua vida, ele escreve umas palavras ao seu filho espiritual, Timóteo, e nós vamos ler na 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Algumas palavras que são muito importantes nós atentarmos para elas. Glória ao nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Aleluia. Ah, Jesus. Glória ao Senhor. Amém. Glória ao Senhor. a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Jesus. Aleluia. Grande Deus. Tu és bom. Glória ao nome do Senhor. Vamos ouvir o Senhor. Aleluia. Palavras do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo 4, 7. Diz o seguinte: Paulo estava no fim da sua vida. E no fim, eu creio que todos nós, quando chegamos quase ao fim, começamos a pensar. E eu creio que o apóstolo Paulo estava a pensar e passou esse pensamento para Timóteo, que diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Amém. Eu não sei se alguns irmãos têm a percepção do que é correr uma corrida, uma maratona. Os atletas correm, mas antes de correr numa prova oficial, eles treinam muito. E no treino, que muitos deles fazem todos os dias, não é fácil. Há pessoas que treinam todos os dias. Há pessoas que correm todos os dias. Há pessoas que combatem todos os dias. Por isso é que eu quero vos dizer esta manhã que a nossa vida é comparada a uma luta todos os dias. A uma corrida todos os dias.
É uma luta, é uma corrida com vários obstáculos. É uma luta, é uma corrida com vários opositores. É uma luta, é uma corrida que a todo momento, quer seja de uma forma interna ou externa, nós vamos encontrar oposição. Paulo fala aqui em 3 frases muito importantes. Primeiro, combati o bom combate. Depois, completei a carreira. E em terceiro lugar, guardei a fé. Porquê Paulo está a escrever desta forma? Porquê que o apóstolo escreve desta forma a Timóteo? Porque eles conheciam a história que eles próprios estavam inseridos. Durante o primeiro século, os romanos celebravam Jogos Olímpicos. E nos Jogos Olímpicos têm as corridas. Há competições. E nessas competições, eles chegavam, antes das competições oficiais, eles chegavam a treinar quase um ano antes para ir para as competições. Tal e qual como nós assistimos hoje aos grandes atletas que alguns de nós conhecemos. Os atletas não se limitam a estar em casa todos os dias e depois, no momento da corrida, vão para a corrida. Não. Eles, antes da corrida, todos os dias, eles têm que treinar. Eles têm que treinar, porquê? Porque vão para uma prova de competição. Então têm que ter um treino físico muito rígido. Têm que estar preparados. Paulo escreve muito acerca disto. Escreve à igreja de Corinto e diz: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, entre todos os que competem, na verdade, somente um recebe ou ganha o prémio? Correi de tal forma, de tal maneira, que possam vencer. Todo atleta tem em mira o quê? Passar a meta e vencer. Todo atleta exerce domínio próprio sobre ele próprio, submete-se a uma certa disciplina e muitas vezes severa para alcançar o prémio. Amém? Amém. Então, todas as palavras do apóstolo Paulo é que nós devemos estar concentrados, devemos estar dedicados, devemos estar esforçados, tal e qual como um atleta corre para alcançar a meta e para alcançar o prémio. A nossa motivação deve ser alcançar o propósito que Deus tem estabelecido para cada um de nós. E Paulo, ele descreve isto de uma forma dizendo que Deus o capacitou para terminar o propósito que Deus colocou na sua vida. De tal forma que ele descreve estas palavras: em nada considero a vida preciosa. A minha vida não tem valor algum, diz ele, para mim. Contanto que eu complete a carreira, o propósito, o percurso que o Senhor Jesus me deu para completar. Terminei a carreira, a corrida. Temos nós esta noção de que estamos numa corrida, que estamos numa luta, que estamos num combate e que temos que chegar ao fim? Ele tinha esta convicção. O apóstolo tinha esta convicção que tinha realmente completado a carreira
completado o propósito de Deus. Cada um de nós tem que ter noção de que a luta, o combate, a corrida, não é contra os adversários. Não é contra aquele que está ao nosso lado ou aquele que está quase a ultrapassar-nos. Não, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, o nosso combate, é contra hostes espirituais da maldade que tentam travar. Eu vou repetir, que tentam travar o propósito que Deus tem para cada um de nós. Por isso ele dizia, prossigo para o alvo, prossigo para o objetivo, para o prémio da soberana vocação em Cristo Jesus. Cada um corre a sua própria corrida. Cada um tem o seu próprio combate. Cada um tem que atingir a meta. Cada um tem que receber o prémio. Cada um de nós, quero-vos dizer isto que é muito importante, irmãos. Cada um de nós foi criado e capacitado para ser um vencedor. E vamos descortinar o que é isto de ser um vencedor. Para ser um vencedor, devemos deixar de lado qualquer coisa que nos impede. Aquilo que nos impede de avançar, aquilo que nos impede de atingir a meta, nós temos que deixar. Temos que deixar viver aquilo que Deus tem para nós e ultrapassar os obstáculos. Por isso é que o escritor aos Hebreus, e nós, pela graça de Deus, temos dito muitas vezes isto, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, possamos prosseguir, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ser diligentes nesta corrida. Nós temos que ser diligentes neste combate. Vou dar-vos uma ideia. Nas corridas oficiais, há vários tipos de corrida. Há aquela corrida que se chama a corrida de resistência. Há aquela corrida que se chama a corrida de velocidade. E a corrida de curta e longa distância. Quando nós estamos na nossa vida a combater, a lutar, é uma corrida violenta. É uma corrida que nós não sabemos se é curta, se é distante. Mas é uma corrida que tem que estabelecer, ou nós temos que estabelecer, uma meta, um fim. Atingir aquilo que Deus tem para nós. Se nós olharmos para o livro de Revelação, para o livro de Apocalipse, em que João estava lá na ilha de Patmos e recebeu do Espírito Santo aquelas palavras. É tão interessante, eu estava a ler esta semana e estava a tentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro ponto. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, vamos recordar. Como é que começa a descrição bíblica? É no Éden, onde estava lá a árvore da vida. Lá estava a árvore da vida. E por causa do pecado, o Adão e Eva foram separados. E o plano de salvação traçou que Jesus viesse para recuperar. Agora João, no último livro da Bíblia, fala: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida
que se encontra no paraíso de Deus. Então, primeiro ponto. Aquele que vencer recebe de Deus vida e suprimento permanente. Amém. Se nós estivermos conscientes que temos que chegar à meta, ao propósito que Deus tem traçado para cada um de nós, não temos que nos preocupar. Há suprimento, há vida. Há vida permanente. Segundo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Isto é, aquele que chegar ao fim, aquele que perseverar até ao fim, disse Jesus, será salvo. Isto é, tem a vida eterna. Não somente tem suprimento, não somente tem vida, mas tem vida eterna. Ao vencedor, terceiro ponto. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Eu estou a ler textos pequenos da Apocalipse capítulo 2. E agora vou ler o 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem vence, quem está sintonizado com Deus para vencer, recebe uma nova identidade. Amém. Nós somos uma nova criatura, diz Paulo à igreja de Corinto. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já foram, agora tudo é novo. Amém? Então é importante realçar que as promessas de Deus são para quem tem ouvidos. Meus irmãos, quem é que tem ouvidos aqui? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O quê? Ouça. O quê? O Espírito diz à igreja. Quem fala é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Não é o que o homem diz, não é o que as pessoas pensam, é aquilo que Deus quer falar à igreja. Amém. Glória a Jesus. Esta é que é a grande verdade. Deus fala à igreja. Hoje mais do que nunca. Eu estou convencido que Deus fala à igreja. Há algumas semanas atrás eu disse, aqui neste altar, que as coisas iriam mudar. Amém. E as coisas já estão a mudar. No mundo inteiro. Vão mudar na igreja. Vão mudar no povo de Deus. Amém. Meus irmãos, se vocês estiverem atentos às notícias, nós vimos tudo a mudar de repente. Então nós temos que estar preparados para ouvir aquilo que o Espírito de Deus está a falar. Vou relembrar alguns, se não todos. Antes do final de 2019, aqui nesta plataforma, aqui neste altar, nós dissemos que as coisas iam mudar. Em janeiro de 2020, as coisas mudaram radicalmente. Entrou a pandemia. Não sabíamos o que estávamos a dizer, mas depois experimentámos o que aconteceu. Antes de janeiro, nós falámos que as coisas iam mudar. E agora nós estamos a assistir a olho vivo que as coisas estão a mudar. No mundo inteiro, no povo de Deus e na igreja.
Quem tem ouvidos, vamos todos dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É muito importante, ainda hoje de manhã no caminho nós estávamos a falar, é muito importante estarmos no seio da igreja. É muito importante congregar. Porquê? Há para aí muitas ideias. Não é preciso congregar. Fale com Deus se está preocupado com isso. Nem vou estar contra aquilo que estou a dizer. Fale com Deus e veja o que Deus diz. Agora eu vou dizer alguma coisa. É na igreja que temos palavra e que temos ensino. Amém. É na igreja que eu ouço a voz de Deus. Amém. É na igreja que está o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo não está fora da igreja. Eu vou dizer outra vez. O Espírito Santo não está fora da igreja. O Espírito Santo está no seio da igreja. Amém. Quem quer estar fora da igreja não quer ter comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Amém. É no seio da igreja que há um mover apostólico e profético. Deus usa homens e mulheres para trazer palavra de sabedoria, para trazer palavra de conhecimento, para trazer profecia, para trazer visão, para trazer direção à igreja. É no seio da igreja. Amém. Por isso é que o escritor aos Hebreus disse: meus irmãos, não deixai de congregar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E este é o momento. Esta é a hora que nós devemos ouvir Deus. Não é momento para lamentar, não é momento para nos autodesprezarmos, não é momento para olhar para os nossos fracassos, não é momento para olhar para as nossas perdas, não é momento para olhar para as nossas frustrações, é o momento para ouvir Deus. O vencedor é aquele, não somente aquele que ganha um prémio, mas o vencedor é aquele que volta, não volta, tropeça, cai, mas também se levanta e continua a sua caminhada. Amém de Deus. O vencedor não fica a lamentar. O vencedor não fica prostrado. Levanta-se, continua a caminhada e continua a sua corrida e continua a batalhar. Amém. Meu irmão, eu quero vos dizer uma coisa. Você não é aquilo que sente. Você não é aquilo que ouve. Você é aquilo que Deus fala acerca de si próprio. Amém. Você é aquilo que Deus diz. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. É capacitado para passar por tudo. Diz ou não diz a Bíblia? Amém. Sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Os vencedores. Vou ler um tratado. E quem quiser eu posso enviar. Aliás, eu posso, quem quiser, posso enviar a mensagem escrita, como também podem ter acesso à mensagem no YouTube. Vou ler um tratado que define os vencedores. Os vencedores arriscam como os outros. Têm medo também de falhar, mas não se deixam dominar pelo medo. Os vencedores não desistem quando a vida lhes prega partidas. Eles aguentam-se até as coisas melhorarem. Os vencedores são flexíveis. Percebem que podem fazer as coisas de maneiras diferentes e não têm medo de experimentar. Os vencedores não são perfeitos. Respeitam e aceitam os seus defeitos e tiram o máximo partido das suas virtudes. Os vencedores não culpam o destino pelos seus erros ou falhas. Não acham que o seu sucesso se deve àquilo que se chama sorte. Os vencedores são responsáveis pela sua própria vida e por todos os seus atos. Os vencedores têm pensamentos positivos
Em tudo veem algo de bom e gratificante. Do banal fazem o extraordinário. Os vencedores acreditam no caminho que escolheram, mesmo que ele seja duro e que os outros não percebam onde ele vai. Os vencedores são pacientes, sabem que os seus objetivos valem bem o esforço despendido. Os vencedores são pessoas comuns, normais, como nós. Sem elas, o mundo não seria tão agradável e tão completo. Os vencedores são os que caem, mas também se levantam e persistem e continuam. Os vencedores não são super-homens. São homens que determinam hoje onde querem chegar. A Bíblia diz que em tudo nós somos mais do que vencedores. Vamos todos dizer: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos produto de uma circunstância qualquer, nós somos produto das decisões que nós próprios tomamos. Nós é que tomamos as decisões de seguir a Deus ou não seguir a Deus. Então somos resultado das decisões que tomamos. Todo aquele que passa pelo processo da cruz, que passa pelo arrependimento, que passa pela conversão, que caminha pela palavra, que ouve a voz do Espírito Santo, esse é aquele que é vencedor e recebe de Deus a vida eterna. Amém. O vencedor é aquele que nunca, 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 nunca desiste. Amém. O vencedor é aquele que, apesar de sentir tudo à sua volta, vence a dor. Amém. O vencedor é aquele que vence a dor. Quando nós dizemos somos mais do que vencedores, é porque vencemos a dor. Meu irmão, se você está aqui hoje, se você está a ouvir esta mensagem, se você está aqui sentado nestas cadeiras, se você está sentado no seu sofá a ouvir esta mensagem, isto é sinal que você venceu obstáculos. É sinal que quer estar congregado na igreja e celebrar a vitória na cruz do Calvário. Por isso, nesta manhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor como vencedores, porque Ele já venceu por nós. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lembrar que Jesus veio para morrer, mas Ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. Ele subiu ao céu e voltará para nos vir buscar. Amém. É? Estamos aqui porque cada um de nós está aqui porque vencemos toda a dor de obstáculo. E por isso nós estamos aqui. Pense um bocadinho. Pense aquilo que você passou a partir do momento em que se levantou, que acordou. Quais foram os obstáculos que teve que vencer? As dores que teve que vencer para chegar aqui e ouvir. Eu sei que alguns estão a fazer uma retrospectiva. Desde o momento que acordaram hoje. E talvez disseram bom dia a alguém. E talvez disseram bom dia, Espírito Santo. E talvez disseram bom dia a Deus. Desde o momento em que acordaram, até chegarem aqui, até este momento em que estão a ouvir isto, eu quero vos dizer, vocês são vencedores. Porque Ele vos tem amado. Porque Ele nos tem amado. Nós somos mais do que vencedores.
Não pela obra qualquer que nós tenhamos feito, mas pela obra que Ele fez. Amém. Glória a Jesus. Ele é que fez a obra. Por isso Ele disse, está consumado. Oh, Jesus. Tudo foi feito. E por isso nesta manhã nós hoje vamos partilhar o pão e o vinho. Para recordar o maior pacto de todo o universo. O pacto da cruz do Calvário. E através desse pacto nós podemos entrar na presença de Deus como vencedores. Amém. Como vencendo todo tipo de dor, todo tipo de obstáculo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos.